Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Vamos à liturgia da palavra, liturgia diária, veiculada na Igreja Católica no mundo inteiro. Estamos na quarta-feira da terceira semana do Tempo Comum, 30 de janeiro de 2019. A cor litúrgica é verde. O santo do dia 30, é Santa Martinha. Santa Martinha, então, é a santa que a gente comemora neste dia 30 de janeiro de 2019. Agora vamos à liturgia. A antífona de entrada: cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor, ó terra inteira. Esplendor, majestade e beleza brilham no seu templo santo. Salmo 95, versículos 1 e 6. A oração do dia: Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos de 11 a 18. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. É isto que também nos atesta o Espírito Santo, porque depois de ter dito: eis a aliança que farei com eles depois daqueles dias, o Senhor declara: pondo as minhas leis nos seus corações e inscrevendo-as na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 110, versículos 1, 2, 3, 4, refrão 4bc. O refrão é este: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor: assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Refrão: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Refrão: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como orvalho, antes da aurora eu te gerei. Refrão: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá sua palavra: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Refrão: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Repitamos: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque.
Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Semente é de Deus a palavra, Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Vamos repetir essa melodia que não ficou muito boa. Semente é de Deus a palavra, Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas e, em seu ensinamento, dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram e ela não deu fruto. Uma outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão na beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60, o outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, é o Evangelho de Jesus Cristo, neste dia 30 de janeiro de 2019. Nós temos a reflexão da palavra, que é muito importante a gente fazer, porque
muita gente, só com a leitura, não compreende. Então vamos lá, a liturgia comentada num texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Caíram em terra boa, Marcos 4, de 1 a 20. Nas parábolas, Jesus sempre recorre a imagens e situações da vida do povo. É assim que ele nos fala da mulher que amassa o pão, o pescador que lança as redes, a lamparina de azeite que fumega, mas ainda tem vida. Hoje, o Rabi da Galileia mostra terras e sementes. Como ele mesmo interpreta, conforme Marcos 4, 13 e seguintes, a semente é a palavra de Deus. A terra, e existem vários tipos diferentes, é o coração humano. Como é bonito, da parte de Deus, ver nosso coração como um terreno ao qual ele confia o precioso tesouro de sua palavra, que ali deve germinar, crescer e frutificar. Em um conhecido sermão sobre a palavra de Deus, o padre Antônio Vieira, em pleno Brasil colônia, já demonstrava que a semente divina não falha nunca. O que pode impedir sua germinação é o tipo de terreno que a acolhe ou rejeita. Mais recentemente, em sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais de 2012, com o tema Silêncio e Palavra, Caminho da Evangelização, o Papa Bento XVI chamava a nossa atenção para o silêncio como condição necessária para acolher a semeadura do Senhor. Quando palavra e silêncio se excluem mutuamente, a comunicação deteriora-se, porque provoca certo aturdimento, ou, no caso contrário, cria um clima de indiferença. Quando, porém, se integram reciprocamente, a comunicação ganha valor e significado. Esta reflexão nos coloca diante de um traço marcante da sociedade atual, a expansão ilimitada do ruído e da agitação, paralelamente à falta de espaços, dentro e fora do homem, para a semeadura e a germinação da palavra de Deus. O Papa comenta: se Deus fala ao homem mesmo no silêncio, também o homem descobre no silêncio a possibilidade de falar com Deus e de Deus. Temos necessidade daquele silêncio que se torna contemplação, que nos faz entrar no silêncio de Deus e assim chegar ao ponto onde nasce a palavra redentora. Quando falamos da grandeza de Deus, a nossa linguagem revela-se sempre inadequada e, deste modo, abre-se o espaço da contemplação silenciosa. Desta contemplação nasce, em toda sua força interior, a urgência da missão, a necessidade imperiosa de anunciar o que vimos e ouvimos, a fim de que todos estejam em comunhão com Deus, conforme a primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 3. A contemplação silenciosa faz-nos mergulhar na fonte do amor, que nos guia ao encontro do nosso próximo, para sentirmos o seu sofrimento e lhe oferecermos a luz de Cristo, a sua mensagem de vida, o seu dom de amor total que salva. É assim que, em nossos dias, o ruído em altos decibéis e a agitação da vida urbana representam, de modo concreto, os espinhos e os pedregulhos da parábola, que impedem, em nosso interior, a floração e a frutificação da palavra de Deus. Ah, se disséssemos, como o jovem Samuel: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Orai sem cessar, e nossa terra produzirá seu fruto. Salmo 85, versículo 13. Vamos à reflexão também do livro Palavra e Vida 2013, da editora Ave Maria. Acredito que você é um bom receptor da semente da palavra. Se assim não fosse, não estaria lendo esse comentário, nem manuseando este livro,
Pois bem, é possível que não veja os frutos. Não desanime. A semente precisa de tempo para germinar e depois para brotar e crescer. Às vezes, até que chegue o tempo da colheita, será preciso passar meses e anos. Peço que não desanime. Seja paciente. O fato de não ver de maneira imediata os frutos não quer dizer que você seja caminho duro ou terreno pedregoso. Confie, e a palavra dará seu fruto no seu devido tempo. Olha aí, outra reflexão importante, né? E eu tenho aqui no site nossasagradafamilia.com.br uma biografia de Santa Martinha. Hoje é o dia de Santa Martinha. Com um pai muito famoso e nobre, Martinha cresceu em meio à popularidade, sempre com um comportamento muito alegre e caridoso. Educada dentro dos preceitos cristãos, assim que o pai morreu, doou a fortuna herdada aos pobres e ingressou na vida religiosa. Durante a perseguição do imperador Alexandre o Severo, Santa Martinha foi reconhecida entre os praticantes do cristianismo e, mesmo tendo a chance de ser poupada, reafirmou sua fé cristã e exigiu receber o mesmo tratamento que os seus irmãos. Quando tentaram executá-la, grandes feitos aconteceram. Primeiro, Alexandre mandou que fosse açoitada, mas a pureza e a força com que rezou ao se entregar à execução comoveram seus carrascos e muitos foram tocados pela fé, tanto que ninguém teve coragem de flagelar a jovem. O imperador mandou então que ela fosse jogada às feras, mas os leões não a atacaram. Condenada à fogueira, as chamas não a queimaram. Martinha foi então decapitada. No exato instante de sua execução, a tradição narra que um forte terremoto sacudiu toda a cidade de Roma. O relato do seu testemunho correu rápido por todas as regiões do império, que logo atribuiu à santidade de Martinha todos os prodígios ocorridos durante a sua tortura, assim como o terremoto, ocasionando um sem número de conversões. Santa Martinha, rogai por nós. Para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo.